Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Estou aqui para falar sobre a quarta semana da novela Renascer. Hoje chegamos ao capítulo 24 dessa releitura da novela de 93. Já falei algumas vezes que Renascer foi meu objeto de estudo, por isso que eu estou falando sobre a novela aqui. E eu vou falar bem rapidamente hoje, tentar fazer um vídeo mais curtinho e de uma vez só. Estou cheio de demandas de trabalho, de estudo, então se eu não fizer isso agora, esse vídeo vai sair só lá pelo meio da outra semana. Então queria falar sobre algumas coisas, não vou ficar repetindo algumas coisas que eu já escrevi ao longo da semana nos stories da pós-créditos, mas eu acho que tem algumas coisas importantes aí ao longo da semana, né? O capítulo de hoje terminou ali com o casamento de José Inocêncio e Maria Santa, né? Eles saem para lua de mel e tal, e com a despedida de Jacutinga, né? Que foi uma cena muito bonita, com acréscimos, se comparado ao original, né? Aquela cena de dança entre Jacutinga e Norberto, com um trabalho de câmera muito delicado. Eu gosto quando a câmera na mão, ela tem um porquê de ser usada. E ali, numa cena como aquela, eu acho que há esse porquê, há esse motivo, essa câmera que dança e se deixa contaminar pela dança e quer estar rente aos personagens e ao mesmo tempo depois vai se afastando, quase em sinal de respeito e de privacidade, aquele momento entre Jacutinga e Norberto. E hoje essa despedida se concluiu com uma cena muito parecida com a que havia na original, né? A diferença é que na original a Fernanda Montenegro ia na carroceria, né? Mas até eu tinha escrito ontem que o Norberto do Nelson Xavier falava que ia sentir falta daquela mulher que era quenga e santa, e isso apareceu hoje na fala do Matheus Nastergaile. Então eu me antecipei, né? Eu não imaginava, aliás, não imaginava que a personagem fosse aparecer ontem, achei que a despedida fosse ser ali, naquela última cena. Então, uma cena muito sensível. Queria falar sobre a questão da maquiagem da Juliana Paz. Eu acho que, obviamente, como muita gente apontou, é uma maquiagem que tem equívocos. Não acho também esse desacerto todo. Eu acho que é uma maquiagem que os equívocos dela também estão ali colocados numa falta de pensar junto com a fotografia em alguns momentos, porque é uma maquiagem que me parece, eu não sou fotógrafo, né, mas me parece que ela funcionava muito bem nas cenas em que havia luz rebatida, em que a Jacutinga estava com uma luz mais suave, mais difusa, e aí ela parecia mais fake, né, quando a Jacutinga estava sobre uma luz dura. Então eu não acho que é um trabalho de maquiagem completamente... Não acho que é um trabalho de maquiagem ruim, eu acho que ele tem esse equívoco. E é claro, tem a questão de que hoje, né, os nossos televisores mostram muito mais, né? Eu lembro daquela maquiagem da Chiquinha Gonzaga, da Regina Duarte, que foi é uma maquiagem muito lembrada no que diz respeito à teledramaturgia brasileira, né? E só que na época a nossa televisão não era HD, né? Então hoje esse tipo de coisa fica muito mais evidente. Mas eu acho um acerto ter mantido a Juliana Paz nessa segunda parte, nessa segunda fase. Ela é uma atriz que tem se consolidado como uma atriz beneditiana, digamos assim, né? Ela fez um Pantanal, Maria Marruá, e antes disso fez o que eu acho que é um dos grandes papéis da carreira dela, a Madame Catarina, que eu até escrevi, era uma espécie de uma Maria Antonieta de brinquedo, naquela novela Meu Pedacinho de Chão. E a Juliana Paz fazia muito bem aquela personagem, ela dava uns tiques, algumas coisas muito interessantes a personagem. Então eu acho um acerto mantê-la, e acho que isso traz essa carga, e ajuda até o espectador, né? Porque há esse luto na transição entre fases de mudança de personagens e mudança de elenco. Então acho que essa manutenção de alguns atores ajuda a fazer essa transição. Além disso, né, eu acho que tem uma mudança bastante contundente no tom das cenas do João Pedro. Eu acho que o João Pedro do Marcos Palmeira, ele em 93, ele era um João Pedro muito aberto na alegria. Quando ele estava alegre, ele escancarava isso, mas ele era muito
muito fechado, muito casmurro quando no sofrimento, nas cenas de sofrimento. Então ele pouco falava, ele ficava com uma cara mais fechada. E esse João Pedro do Juan Paiva, ele vem, claro, isso pela atuação, pela direção, é um outro conceito de novela, né? Ele externaliza mais. Então acho muito bonita essa cena em que hoje ele chora apoiado ali em Venâncio, né? Uma cena fraterna e de contato físico que eu acho que pouco havia entre os irmãos na novela de 93, tá? E então, e ao mesmo tempo mais explosivo, né? Tanto na cena de ontem, em que ele briga com o Bento na barcaça ali, quanto na cena de hoje, em que eles saem na mão, no murro, né? Então surge esse João Pedro mais passional, mais entregue aos sentimentos, né? E aí aquele campo e contracampo hoje no casamento é maravilhoso, né? Ele abaixa e o boné vela completamente o rosto, Mariana não vê, ou seja, ela tem que imaginar a feição dele, mas ela olha para ele e nós vemos, né? E aí vem um super close, né? Um primeiríssimo plano do Juan Paiva com aquele fundo verde desfocado da mata atrás, né? A gente está falando de uma renascer verdejante. Então muito bonito esse momento do capítulo de hoje, né? Zinha é uma personagem que tem me chamado muita atenção, porque também escrevi isso essa semana. Ela é uma personagem que ela é para além de amiga e cúmplice, ela sofre por João Pedro. Então ela sofre duas vezes, por ela e por João Pedro, porque ela tem esse sentimento meio embolado, que eu não sei se vai permanecer. Eu acho que talvez a personagem ganhe outros caminhos com a chegada de Sandra, né? Mas isso é inédito. E ontem eu comentei sobre um plano em que ela aparecia em desfoque no fundo, e hoje surgiu um outro plano dos dois no quarto, né? Cada um numa cama, e ela ainda mais desfocada. Então é o que a gente fala de encenação em profundidade, sem profundidade de campo, né? Ela completamente desfocada. Isso cria uma tensão, um suspense espacial, porque ali inconscientemente o público fala: e aí? Cadê o rosto dessa moça? Qual a expressão será dela? Né? Então isso me leva a supor a expressão dessa personagem. Então acho que essas foram as questões que eu queria destacar. A chegada de Lívio, né? Um personagem importante que vem atenuado. Agora não há mais a questão do celibato, porque Lívio é um pastor. Então eu lembro que na chegada do livro do Jackson Costa, em 93, ele ficava meio encantado por Mariana e ficava, sai tentação, alguma coisa assim. E aí nessa versão isso não existe, né? Mas ele tem essa coisa desse pastor sensível e ao mesmo tempo altivo, e que tem esse dom da palavra que acho que ficou muito evidente nessa cena do casamento, né? O Chico Dias também dá um outro tom pro Padre Santo dele, acho que mais engraçado, mais leve do que o anterior. Às vezes até meio, eu acho que ele tem uma coisa meio malandra às vezes. Não sei, talvez eu esteja impregnado com o personagem do Chico Dias da Tarde, que é bem diferente, o Jader de Paraíso Tropical. E então acho que e aí eu queria destacar, né, fazer esse apontamento. Eu acho que tanto a maquiagem, né, quanto alguns recursos, como o chroma key, né, fazer uma novela é um trabalho hercúleo, né? São 200 capítulos, um capítulo por dia, então é quase como se você rodasse um longa-metragem por dia, né? De 60 minutos, né? 60 e poucos minutos, depende do tamanho do capítulo. Tem alguns capítulos que são mais curtos, mas de qualquer forma é um trabalho longo e exaustivo, e algumas questões de produção se colocam, né? Sobretudo no momento em que, pelo menos é o que a imprensa fala, que a Globo está remodelando o seu negócio, né? Essa coisa de contratação por trabalho e tal, e fala-se inclusive numa diminuição de externas. Mas tem uma coisa que eu sempre, há anos, eu implico em telenovelas, acho que desde quando isso começou a ser adotado ali em Caminho das Índias, se eu não me engano, essa coisa do chroma key no carro, a cena entre Lívio e Padre Santo, hoje a conversa no carro, tenho 90%, 95% acho que foi um chroma key, né? Um chroma key que não é exatamente mal feito, né? Eu acho que, por exemplo, não há problema de luz naquele chroma key. A luz é fidedigna ao fundo.
Mas esses chroma keys, eles sempre dão um problema de perspectiva. Eu me lembro de uma cena de Um Lugar ao Sol, que era uma cena de um velório, de um enterro, e faziam a cena em 2 camadas, e o Cauan Raymond, acho que em algum momento ele estava ao fundo da cena como parte do fundo do background, e ele meio que mudava de tamanho, era uma coisa meio bizarra tal. Essa cena de hoje acho que não peca por isso, mas causa um certo estranhamento, sobretudo cria um certo ranço em volta dos personagens ali no movimento, né? Então, eu sempre tenho essa questão com os chroma keys. Eu não acho que são um recurso que é um recurso que deve ser disponibilizado, pelo contrário, mas eu acho que em algumas cenas, muitas vezes, é melhor remodelar a cena para um ambiente externo, para o carro parado, não sei, do que ali, ou para a cidade cenográfica mesmo, do que criar isso, até porque a Renascer original tinha muitas dessas cenas, né? Então pode ser perigoso usar esse recurso muitas vezes, né? Mas acho que é o único, talvez me tenha me incomodado um pouquinho mais até do que a questão da maquiagem da Juliana Paz, né? E acho que é isso. Essa semana é uma semana em que Renascer, a novela, essa segunda fase, o Benedito originalmente, acho que o Bruno Luperi tem repetido isso, vai inserindo os personagens muito aos poucos, o que eu acho muito rico para essa novela, muito importante, porque coloca essa fazenda como esse lugar de trânsito, esse lugar vivo, e ao mesmo tempo traz uma coesão narrativa, porque a gente consegue ver os personagens tendo contato uns com os outros. Isso eu acho que é muito importante, né? Numa novela como essa, sobretudo, que tem esse coronel como caule, né, da história, e os outros núcleos. A Renata Palottini faz essa analogia para a telenovela. A plot central é o tronco e os outros núcleos são galhos que saem. Tem autores que às vezes não conseguem desenvolver tão bem a articulação entre os galhos e o tronco. E o Benedito faz isso muito bem, em Renascer sobretudo. Então eu acho que essa apresentação lenta dos personagens ajuda nisso. Semana que vem chegam Damião, o Egídio, que era o Teodoro, né, e Tião Galinha e Joaninha, né, que são personagens muito importantes. Eu tenho a impressão que o Bruno Luperi adiantou a chegada da Ritinha. Eu acho que a Ritinha também chegava mais pra frente na original, não tenho certeza, mas eu acho que sim. E aqui nessa ela já tá no ar, ainda sem muita trama. Hoje teve uma cena entre ela e o José Bento. Aliás, o personagem do pai dela também aumentou. Na versão original era o Grande Otelo, fazendo uma participação mais do que especial, especialíssima, mas ele falecia logo, ele já aparecia já de cama já. Então, se eu não me engano, eram 1 ou 2 cenas só. Enfim, é isso, eu não vou me alongar mesmo, escrevo mais sobre isso, mais sobre Renascer ao longo da semana. Acho que eu deixei de falar bastante coisa que eu queria destacar, mas por hora ficamos por aqui, até a próxima semana.